Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem? Eu espero que todos estejam bem. Gratos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui nos estúdios da DOC. E dessa vez nós temos dois convidados ilustres, como sempre o nosso pastor presidente, pastor Carlinhos. E aqui também está conosco hoje a pastora, nossa missionária, Cláudia, lá de Capim Grosso, com uma história incrível. Eu te recomendo não piscar os olhos, tá? Fica aí. Pastor, prazer ter o senhor aqui. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É um grande prazer estar junto aqui com o pastor Gil, nosso escritor, também com a nossa pastora Cláudia, que veio trazer para nós esse momento de alegria e contar um pouco da sua vida espiritual, do seu testemunho. E creio que os nossos queridos ouvintes, aqueles que estarão ligadinho conosco aí, terão o prazer de poder ouvir a pastora Cláudia. Bacana, bacana. Pastora, é um prazer ter a senhora aqui conosco. Posso chamar de você? Sim, fica à vontade. É um prazer ter você aqui conosco nos nossos estúdios, na nossa festa também de 40 anos, que tem sido premiada com tantas presenças. E agora vem você, assim, com um testemunho fantástico, né? Para quem não conhece a senhora ainda nas redes sociais, faz uma apresentação aí pra gente. Neste momento eu também quero saudar a todos com a paz do Senhor. Para você que está nos ouvindo, nos assistindo, que você possa ficar nesse momento atento, porque verdadeiramente eu tenho um testemunho e vai edificar a sua vida. Quero saudar aqui o meu presidente e nós estamos muito alegres. Nós de Capim Grosso, nós nos sentimos muito honrados em fazer parte, sabe, dessa cobertura espiritual, que é dessa convenção com a Adelete, que a gente tem muito amor, respeito. Especialmente, né, antes era o pastor Sérgio, nosso saudoso, mas agora, né, tem o seu sucessor, o pastor presidente Carlinhos, que também é muito amado. Já se alimentou muitas vezes lá na nossa casa. E nós nos sentimos aqui hoje. Sabe como parece que a gente estivesse no céu? Todos que vieram conosco falaram, pastora, estou sentindo uma paz tão grande, a qual eu não sentia há muito tempo. Então, Amém. Só Deus para promover isso, né? Verdade. Pastor, o senhor já tem uma amizade com a nossa irmã Cláudia, com seu esposo já há algum tempo, né? Como é que isso foi conectado? Como é que isso começou? O senhor, a pastora Ivani, a nossa irmã Ivani, junto com essa família, assim, que geograficamente tá um pouquinho longe, né? Capim Grosso está ali no sertão da Bahia, se eu estiver errado. A senhora me corrige, você me corrige. Como é que começou isso aí, pastor? Na verdade, esse grau de amizade iniciou-se através do pastor Elisomar. Verdade, pastor. Né? Pastor Elisomar pegou uma amizade juntamente com o nosso pastor Sérgio, e convidando para estar ali onde ele está, em Cuité, e a gente foi para demarcar uma igreja, fomos ali para manter aquele contato e chegamos a Capim Grosso, encontramos essa família amável, né? Queremos aqui aproveitar e dar um abraço daqui mesmo, apertado, pastor Joel. Temos ele como um irmão, uma pessoa amável, que é o esposo da pastora Cláudia, e sempre tem nos tratado tão bem, né? Não só ele, como a pastora Cláudia, todos também ali daquela localidade, que sempre que temos a oportunidade de estar ali, somos bem recebidos. E isso aconteceu, como eu estava dizendo aqui, com o pastor Elisomar. E a gente passou a gozar dessa amizade e cada dia mais a gente se apegou, né? E sabe que a gente tem eles no nosso coração, e a Igreja Assembleia de Deus aqui do Campo de João Molevade sempre abraçou, sempre estamos orando, né, em favor daquele povo ali, e Deus tem abençoado. E eles podem, né, a pastora Cláudia vai ter essa oportunidade de dizer que ali foi o início de todas as coisas, e já veio a construção naquele tempo bonito, e até que Deus tem aprovado, né? Mesmo que a pastora Cláudia vai dar o testemunho pelo que ela passou, e Deus tem sustentado e ajudado, mas queremos passar esse momento, né, de poder ouvir a nossa irmã.
E é muito bom. Pastora Cláudia, eu sei que o seu testemunho é muito forte, então eu tenho que prolongar um pouquinho para poder segurar a audiência. Deixa eu fazer só uma pergunta fora e a gente já entra na questão do seu testemunho, que é o nosso tema central. A gente também compreende, entende e percebe que você é uma pessoa, assim, uma empreendedora fantástica, né? Uhum. Não só pessoalmente, mas também é uma empreendedora muito forte no reino de Deus. E a gente tem várias mulheres nos ouvindo agora, nesse momento. O que a senhora poderia deixar de lição para uma mulher que hoje está dependendo, assim, fazendo um crochê, vendendo um sacolé, um chup-chup, tentando ali um salgadinho e está tentando tracionar um negócio e tem aquelas dificuldades iniciais, a senhora como uma empreendedora de sucesso, qual o conselho que a senhora poderia dar nesse sentido? Eu quero, assim, filhos, você manter uma empresa de pé, estruturada, o segredo é você perseverar. A nossa empresa, ela aconteceu assim, do bem pouquinho mesmo. As nossas condições eram poucas e nós trabalhamos no ramo de funerária. Meu Deus! Né? Que é um ramo de plano de assistência familiar, que eu acho que vocês devem conhecer. Certo. As pessoas pagam plano e quando vem a óbito, a nossa empresa cobre tudo. Exato. Desde o translado. Mas não foi fácil, sabe? Eu já fiz velório de madrugada, no início, que a gente não podia pagar colaborador. Eu estava lembrando, ouvindo, que nós tínhamos um carro por nome de Belina. Não sei se vocês lembram né, do carro que chamava Belina. A gente aqui lembra, mas parte da audiência e da internet acho que não. Certo dia, a Belina foi, né, com alguns vendedores para uma cidade próxima, para vender os planos. Sim. Quando chegou lá, encontrou uma pessoa que tem problemas mental. Ele quebrou o nosso carro todinho. Não ficou um vidro em pé. Meu Deus. Quando esse carro chegou, o pastor Carlinhos, eu e o pastor Joel começamos a chorar. Porque era a nossa ferramenta de trabalho. Então, assim, a nossa empresa hoje tem 22 anos. Nós estamos espalhados já, assim, em vários territórios da Bahia. Alcançamos, assim, sabe, vários quilômetros e quilômetros de distância. Na verdade, é uma família. Glória Sou eu e mais 4 irmãos. Sim. Aí nós somos um grupo. Então, a gente dividiu a Bahia por algumas localizações. Então, cada irmão respeita a sua, mas hoje a gente já consegue dar cobertura quase a Bahia inteira. Então, fez aquela divisão geográfica ali entre os 4 irmãos e expandiu ali dentro do estado. E hoje ainda está em processo de expansão? Como é que é? Sim, está em processo de expansão. Então, é essa conciliação que nós temos que ter, né? Entre o trabalho, que quando o Senhor nos chamou para estarmos à frente da obra, nós já chegamos com a empresa. Então, a gente concilia a empresa para cuidar da igreja, assim, né? Para que não deixe a igreja em falta. Ou a igreja com nossa falta. Então, tem que ter muita perseverança. Mas assim, irmãos, você que está me ouvindo, me assistindo, muitas noites nós choramos com a nossa empresa. Muitas noites. Muitas noites eu ergui meu esposo, assim, pegando na mão dele, erguendo e dizendo para ele assim, filho, não vamos desistir, não. Ele dizia, filho, eu não aguento mais. Sabe, de oferecer um plano. Chegava numa casa, batia, oferecia o plano e o povo dizia assim, vai matar o cão. Porque nós estávamos, pastor Carlinhos, mudando uma cultura de funeral. Mostrando para as pessoas algo que traria para eles acolhimento, segurança. Porque a gente não é só uma funerária, mas a gente protege a história daquele ente querido que faleceu. Eu vejo um ente querido, sabe? As pessoas... tem um grande erro na questão de se direcionar as pessoas que estão em óbito. Sim. Primeiro logo quando falece, pastor Carlinhos, as pessoas dizem assim, aonde está o corpo? Nossa, ontem aquela pessoa, há poucos minutos, ela tinha um nome. Ela tem toda a sua história e agora já é um corpo? Será que a gente não pode mudar essa linguagem e continuar dando legalidade a essa história desta pessoa que lutou tanto na terra? Então,
Aonde está o senhor João? Aonde está seu João? Ele não mudou. Ele só está ali dormindo. Então, onde está seu João? Aonde nós vamos dar a última homenagem? Então, a gente tenta ficar tirando esse nome de velório. As últimas homenagens, onde serão? Na residência, na sala de um memorial, na casa de velório. Então, nós trabalhamos, pastor Carlinhos, isso é tão importante. Levar as pessoas que respeitem a história e o legado que cada um aqui deixa. Tanto é que, na hora das homenagens, a nossa empresa, ela colhe todas as informações daquela pessoa e começa a passar para as pessoas, né, nessa questão. Toda a vida daquela pessoa. Então, a família, na verdade, é uma surpresa para a família, para que a família entenda e guarde todas as memórias boas. Porque, muitas das vezes, pastor Carlinhos, pessoas não têm maturidade de fazer um culto fúnebre. Fala muita coisa que não deve ser dita, fala muita coisa que... Olha só, lá vai eu para um caminho que vocês me convidaram, mas eu preciso falar isso. O que eu estou falando isso aqui é libertador. Mas olha, pastor, eu fiz um curso, o que fazer com os vivos? Isso para mim, assim, sabe, transformou o meu pensamento. Então, muitas pessoas, né, que peçam ente querido, cada um tem o seu luto, cada um tem sua forma. Então, tem uns que gostam de olhar foto o tempo inteiro, outros querem guardar a foto e nunca mais ver, outros querem guardar as roupinhas, outros já querem tirar. É importante respeitar a forma de luto, porque é diferente de um para o outro. E a gente não pode invadir esse espaço. Uma coisa errada que a gente faz, a gente chega no velório e já chega, boa noite. Outra coisa errada que a gente faz, vai até a pessoa, né, as pessoas, os entes queridos, e eles estão sofrendo muito. Naquele momento, a mente deles estão anestesiados. Eles não lembram mais depois de nada. Aí vem um a um, abraça e fala alguma coisa. Vocês já imaginaram como fica o braço dessas pessoas que estão ali sofrendo esse momento? Toda hora tem que vir um e eles têm que abraçar. Então, a palavra mais correta em uma visita ao luto é o silêncio. Você chegar, abaixar a cabeça e dizer assim, meus sentimentos. Só. Você disse tudo. Interessante, pastor, aqui dentro de um espaço curtíssimo de tempo, a senhora já deu uma aula de empreendedorismo aí que vale para 5 anos, né? Primeiro que eu consegui pescar é o seguinte, respeitar a cultura e a história. Isso. No caso, para você que mexe com outro tipo de negócio, respeite também a história e a cultura do seu cliente. Isso. Né? Agora, trazendo para o seu ramo, nessa última fala aí, depois eu passo para o nosso pastor, quando você diz que a maior fala e a melhor posição é o silêncio, eu lembrei aqui dos amigos de Jó, né, que chegaram até Jó naquela situação lastimável e ficaram 7 dias em silêncio, sem falar nada. Quer dizer, e já é uma grande lição. Verdade. É como lidar com os vivos, né? Isso. Eu acho que todo mundo tem que fazer um curso desse, pastor. É importante, pastor. Pastor, quando eu fiz o curso, o psiquiatra, né, que foram vários psiquiatras que deram a palestra, e um deles disse assim, havia um casalzinho de 50 anos de casamento. O senhorzinho, ele sempre achava que ele ia primeiro. Nunca pensou sequer a possibilidade da esposa ir primeiro. Pastor, quando estava no velório, porque a esposa faleceu, ele disse, eu quero cremar o corpo da minha esposa. E os filhos, né, interrogaram, porque já estava ali no velório, tudo organizado, mas atenderam. E aí, passou um tempo, ele disse que ia guardar as cinzas, os filhos pediam as cinzas para jogar no jardim, mas ele não dava as cinzas. No decorrer do tempo, os filhos perceberam que ele estava tomando uma cápsula de comprimido diferente. E eles começaram a investigar. Eram as cinzas da esposa. Meu Deus. Eu fiz exatamente isso que vocês estão fazendo agora. Meu Deus. Mas, pastor, o psiquiatra disse, que a dor que aquele senhorzinho sentiu não é a dor que você está sentindo agora.
Só ele sabe o que é ter uma esposa 50 anos, uma mulher 50 anos e da noite para o dia não ter mais. Ali ele encontrou uma forma de estar vivo. Correto não é, nós sabemos. E nós cristãos, nós sabemos que nós nunca iremos fazer isso. Mas eu estou só ilustrando para ver a importância que é o respeito. E assim, sabe, pastor, o que eu estou lhe falando é baseada em 22 anos de empresa, lidando com todas as religiões. E eu percebo que, principalmente os assembleanos, parece que eles tratam aquele ente querido que está ali, parece como não é mais nada. Sabe, as pessoas ficam, aqui está uma casca, muitos celebram, aqui é uma casca, aqui, mas a família está ali, a família está sentindo uma dor. Então, ali não é a casca. Ali é um homem que tem história, tem memória e deixou um grande legado. Então, é o respeito que o psiquiatra quis passar para nós. Ele ficou vivo muito tempo. Essa história é verídica. E é preciso ser respeitado. O respeito cabe em todos os lugares, em todas as situações, né? São diante do psicólogo, já para preparar um estudo, para preparar um trabalho disso aí, quem sabe a gente pode muito trabalhar um importante, estudo. pastor. Aí você pode fazer o estudo baseado biblicamente. Sim. Que aí vai também ensinar. Sim. Realmente, quando você fala aí, é um momento realmente que pessoas têm que estar preparadas. Até para... A gente preocupa muito com isso. Em estar ali, trazer uma palavra. Não é trazer um desânimo. Ali não é no mesmo momento de você direcionar aquele... Vai estar no céu, você não vai estar. É o momento de trazer uma palavra de conforto, é o que você falou, para a família. Se você não tem uma palavra de conforto, é preferível o silêncio. O melhor, cala, do que trazer uma palavra que vai trazer mais transtorno. A pessoa já está machucada. Não precisa mais receber paulada, receber mais um chicote, não tem que receber uma palavra de conforto. E a gente pode pensar nisso, né, pastor João? Vamos pensar isso. Olha, pastor, eu já vivi várias situações que eu sou bastante convidada para fazer culto, né? Fazer a despedida, a última homenagem. Sim. E teve uma família que eles me procuraram, que a pessoa que faleceu realmente era uma pessoa que estava bem longe dos caminhos de Deus, estava passando por crise assim de por exemplo, de desvio de carga, algumas coisas desse tipo. Certo. Então, assim, quem é que quer fazer uma celebração dessa? Esse é culto, né? Sim. É difícil. A família me convidou. Eu falei com Deus e Deus disse, você vai fazer. Ficou um reboliço na cidade essa morte. Eu passei a madrugada pedindo a Deus, Senhor, me dê o caminho. Pastor, quando eu cheguei lá, tinha tanta gente que para você alcançar, chegar até a casa, deu trabalho. E eu fiquei assim, o Espírito Santo me deu uma direção. E ali eu comecei assim, né? Dei as minhas boas-vindas, prestei minha homenagem à família e pedi uma coisa. Você que está aqui só como curioso, você que está aqui somente para apontar os erros, né, dessa pessoa que está aí agora descansando, eu gostaria que você fosse para casa. Você pode ir para casa. Porque aqui tem família. Esse jovem tem uma mãe que está aqui chorando. Ele tem irmãos. Então vamos respeitar, sabe, a dor de uns dos outros. Vamos ter empatia. Ali agora teve um silêncio. E eu parti, pastor, para agora eu colhi a infância dele. Eu colhi a história que ele tinha antes dele entrar nesse mundo. E aí eu falei das ruas que ele andava, o jeito que ele gostava de viver, o perfume que ele gostava, para mostrar para os pais e deixar para os pais essa memória de vida. E não toquei em religião. Mas aquele velório, pastor, eu ganhei muitas almas. Naquele velório. Olha, pastor, uma das ferramentas da gente ganhar almas é no velório. Quando você se expressa e demonstra amor, as pessoas olham assim e dizem, eu preciso ir na igreja. Tá ok. Essa questão, eu vi que você toca sempre e volta, só para a gente fechar esse ciclo desse assunto, na questão da linguística, né? A última homenagem, tá aqui
Não é um corpo, é uma pessoa, é uma história. Eu acho que isso vale para qualquer ramo do empreendedorismo, né? A pessoa achar a linguagem certa, ela vai conseguir se comunicar muito melhor com esse público. E aí, dentro dessa trajetória, dentro desses 22 anos, vem agora uma vírgula, né? Que é a questão que a senhora é acometida por uma doença, digamos assim, uma enfermidade. Verdade. E aí, como é que foi essa página da sua vida? Porque Deus não me avisou, né, dessa parte que eu iria viver. Isso para mim tem sido algo muito difícil. Certo. Nós tínhamos a igreja Templo Vida nasceu no ano de 2014. E eu adoeci em 2016, no mês de dezembro. Eu comecei apenas com uma dor lombar. Eu passei 30 dias com essa dor lombar. Estava lá. O senhor foi na inauguração da igreja. Filho, eu comecei com uma dor lombar. Eu busquei recurso 30 dias. E os médicos diziam que era hérnia de disco. Eu passei com muita aflição, eu não dormia mais. A dor era perseverante. Até que passou quase um mês. Eu caí de vez. E eu não tive mais força para me levantar. Uau. Eu cheguei no hospital, já nos braços. Quando eu cheguei lá, os neuros entenderam e me colocaram logo para fazer o exame do líquor, né? O líquor para tirar. Aquela punção, né? A punção medular. Certo. E naquele momento, o pastor Carlinhos, que o médico me virou, eu realmente virei para a parede. E eu disse, pai, nós temos uma campanha de 12 dias, Senhor. 12 dias para que eu ore pelos todos os meses, pai. Tenha misericórdia de mim, Senhor. E porque eu estava entendendo que era algo grave. E aí o médico fez uma pergunta. Você tomou banho de rio? Eu disse. Entramos em uma barragem para batizar pessoas, né? Que meu marido batiza e eu ao lado dele dou um suporte. Pastor, nesse momento eles foram em pesquisa já da esquistossomose, do cistosoma, daquele bichinho, né? O que parece um caramujo. Sim, sim. Que Minas Gerais também é cheio. Os rios daqui tem bastante também. Verdade. E é muito perigoso. Olhe, pastor, ele atinge o coração, atinge qualquer órgão do corpo. Em mim, entrou pelo poro do pé, a corrente sanguínea empurrou e ele foi viver na minha medula. Na medula, nessa parte baixa. Então, quando os médicos descobriram, eu já tinha esquecido de andar. Eu já não estava mais fazendo xixi. Eu não já estava mais evacuando, só que eu não tinha esse entendimento ainda. E daí, eles já me internaram, já vieram com uma sonda, né, de alívio para tirar a minha urina. E aí já também, eu já não evacuava mais. E aí começou agora o processo. Eu achei, pastor, que seria algo assim de 30 dias. Mas vai fazer dezembro agora 10 anos. 10 anos de enfermidade. Hoje eu tenho bolsa de colostomia. Hoje, para fazer minhas necessidades urinárias, eu ainda uso uma sondinha que tira o xixizinho e é descartável. Mas, assim, o processo dessa enfermidade, pastor, me trouxe tão perto de Deus que eu não sei explicar para vocês. Teve momento que a enfermidade foi piorando tanto. Eu fiquei tão inchada que a minha boca não abria. Os meus olhos também fecharam. Que pena que eu não trouxe aqui a foto. Tem aqui no meu celular, se puder daqui a pouco mostrar. Mas eu fiquei... Aí a minha colostomia. Mas a foto que eu estou bem inchada, a minha secretária Jaina ali tem. Fui eu que tirei essa fotinha. Porque assim, pastor, eu não tenho vergonha de nada. De nada. Onde eu consigo ministrar e contar meu testemunho, as pessoas disseram, eu me converti hoje. Porque, pastor, há uma gratidão no meu coração. E poucas vezes eu me perguntei por quê. Sabe? Eu só me permiti viver a experiência desta enfermidade. Porque eu sei que Deus tem o controle de todas as coisas. E por que Ele está me permitindo?
Ah, filho, até colocar a colostomia, isso foram anos. Mas aí eu estava sem entender como tirar as fezes. E aí eu deitava no chão, colocava uma luva para tirar as fezes. De luva, pastor. Porque as fezes estavam todas lá dentro, parada. E às vezes eu não alcançava a parte de cima. E começou um processo a ficar cada dia mais difícil, não melhorava. Apareceu um neuro, que ele cuida lá em Salvador, dessa parte um neuro de esquistossomose. Só que quando me levaram para o médico, Deus me mostrou que ele era macumbeiro, que ele fazia parte da feitiçaria. Pastor, esse homem começou a me encharcar de corticoide, filho. Eu tomei quase 2 anos corticoide, de 80 miligramas por dia. Eu não saía do lugar. E as pessoas chamavam de monstro. Mas não estavam desfazendo de mim. Elas estavam porque a deformação que estava tomando o meu corpo. Entendi. Para quem tá na internet e não consegue entender, o corticoide ele vai te provocar um inchaço. Isso. Não tem jeito disso não acontecer. Tem a foto aí, Jaime? E 80 miligramas por dia é uma superdosagem já. Tô errado ou é isso mesmo? Doutor, quando eu chegava, eu chegava no médico, doutor, o senhor precisa baixar essa... Ele dizia, não, tem que aumentar. Tem que aumentar. Eu dizia, meu Deus. E ele cada vez aumentava mais. E eu dizia, Joélio, Deus me mostrou que o inimigo está usando esse médico para me matar, filho. E Joélio, não, minha filha, é porque minha filha está tomando muito remédio. Talvez minha filha possa estar passando por alguma alucinação. Eu disse, não, Joélio. Deus falou comigo na madrugada, filha, o médico quer te matar. Desse jeito. E aí, meu Deus, não tinha o que fazer. Eu estava na mão das pessoas. Eu não me dominava mais. Eu perdi, sabe o quê, gente? A minha autonomia. Eu sou uma mulher determinada, posicionada, de ter atitude. Acabou tudo da noite para o dia. Mas o que me fez vencer, e tenho vencido até hoje, é a presença de Deus. É a confiança que eu tenho em Deus. Sabe? É dizer assim, ó Senhor, se eu for hoje, eu vou para a glória. Mas se eu ficar aqui, não tem problema nenhum, porque o Pai está aqui, afofando a minha cama. Deus me acolheu de várias formas. Teve uma viagem que eu fiz. Eu ia falar porque a Bíblia diz exatamente esse versículo que a senhora falou no Salmo 43, verso 1, né? Que Deus afofa a cama do doente. Isso. Então, além de uma batalha física, emocional, a senhora ainda entrou em uma batalha espiritual fortíssima, então. E aí, filho, eu comecei a orar. Quando foi um dia que nós fomos para o médico, chegou, lá vem uma pessoa, nós não estamos aqui para maltratar nenhuma religião, sim. Né? Eu só estou relatando que aí nós encontramos uma pessoa toda vestida de branco, cheios da cultura deles que eles usam, guias, né? E aí eu olhei para aquele senhor, no meu coração eu disse, ele vai lá para o meu médico. E é hoje que eu não volto mais nesse médico nunca mais. Quando nós entramos no elevador, nós apontamos, né? Apontamos para o nosso andar. Ele não apontou nada. Ali eu olhei para Joélio e sorri. Eu falei, hoje tu verás, filho. Mas porque meu marido estava sofrendo demais. Ele já não sabia mais o que fazer. Eu já tinha ido para Recife. Eu já tinha voltado para a Bahia. Só depois mesmo que eu tive o síndrome de Cush, que foi o excesso do corticoide, Sim. Que aí eu vim para São Paulo. Mas esse senhor entrou na clínica do meu médico. Ele passou 2 horas lá. E eu sentadinha com o Jó esperando. E eu fazia assim, vamos embora, filho. Aí ele pegou na minha mão e disse, até são nunca. E que fica claro aí para todo mundo na internet que é uma questão somente de escolha, né? Isso. É uma questão de liberdade. Verdade. E de opção de profissional. Mas todo olha, mundo pastor, tem. eu só sobrevivi com a minha amizade que eu construí nessa enfermidade com Deus. Eu entendia, ou eu me lançava, sabe? Todo o meu ego tinha que morrer. Ou então quem ia morrer era eu, pastor. O meu sono foi embora, eu não dormia mais. Ou eu orava à noite, ou eu ia ficar louca completamente de tanto corticoide e tantos outros remédios neurológicos.
Sabe? Eu fiquei com sequela de dor. Eu tenho dor até hoje. Eu tomo opioides fortíssimos. Eu tenho uma bomba de morfina para controlar a dor. Então, assim, sabe, é algo que... Essa enfermidade tem me ensinado tanto de autocontrole, de ser paciente. Hoje eu sei o que é ser paciente, pastor. Eu tenho 10 anos esperando a marcha do querido Pai vir ao meu encontro. Mas também, se ele não vier, tá tudo bem. Eu não vou dizer a vocês que eu sou a santarrona, não. Eu choro, eu desanimo. Sabe, eu tenho dia que eu digo, Deus, eu não vou aguentar mais. Mas não demora 2 horas, já estou... Olha a foto. Aí, se a gente olhar essa foto, aí a senhora dá uma olhadinha para a câmera ali. Olha para essa foto e olha para nossa pastora hoje. Já é um milagre, né? Já é um milagre. Eu costumo dizer, pastora, não sei se vou estar certo nisso, porque ninguém é dono da verdade, mas existem situações que são rígidas, ou seja, que a gente não escolhe, né? Verdade. No meu caso, eu nasci com uma deficiência física. No seu caso, a senhora contraiu essa enfermidade lá no Rio. Mas mesmo que existam situações que a gente não escolhe, a gente pode escolher como lidar com essas situações. E eu estou vendo que a senhora escolheu muito bem. Né? Apesar da senhora não ter podido escolher a situação, escolher lidar com essa situação, a senhora tem escolhido da melhor maneira, e glória a Deus por isso. Desculpa te interromper, era só para mostrar a foto. Tem 20 dias, pastor, que eu quase fui embora. Adquiri uma infecção muito alta na urina, que é algo que eu tenho constante por conta da sondagem, Sim, né? sim. Que eu empurro bactérias. E ali eu disse para o meu esposo, não vou mais para o hospital, Joélio. Não vou não, estou muito cansada. Eu estava muito cansada. Mas aí eu tenho um filho médico, e aí ele cuidou de mim em casa mesmo, colocou antibiótico venoso. E ele foi lá me organizando para que eu ficasse bem. Graças a Deus, hoje eu já estou melhor da infecção. Faço profilaxia. O que é isso? É o uso contínuo de antibióticos. Eu não fico sem antibióticos, porque senão as bactérias... Mas assim, filho, eu vou cada dia vivendo o momento e memorizando tudo, guardando em meu coração. Eu adquiri muito nesse período todo a inteligência emocional. Eu vim aqui e eu fiquei olhando para essas montanhas tão lindas, sabe? Capturando tudo, porque aí quando a dor sobe, aí eu fecho meus olhos e começo a trazer aquela imagem tão linda que eu vi. Daqui a pouco a dor está mais baixa. Porque quanto mais triste eu ficar, quanto mais eu ficar pensando na doença, mais eu vou piorando. Então, eu adquiri isso. Vocês acreditam que eu fui a Paris com um decreto de morte dos médicos? Fui a Paris. Eu disse, filho, eu vou morrer. Eu queria tanto conhecer Paris, porque parece que toda mulher tem um deslumbre, né? Ah, Paris. E dá o quê, pastor? Umas 9 horas de viagem? Paris? De Salvador para lá? Mais. Dá umas 13, então. É porque daqui eu não pra lembro Paris, direito, mas foram muitas horas de voo. Só, irmão, que quando eu cheguei lá, eu adoeci. Infecção de novo. Só que a infecção ficou tão agressiva. Febre alta. Aonde, pastor? No meio dos franceses. Que não tem tempo para falar com você. Sabe? Os franceses, realmente, eles têm uma natureza, assim, bem fechada, bem reservada. Só que eu paguei o plano de saúde de viagem. E aí nós acionamos e o médico foi me atender no hotel. Lá no hotel, o médico... Eu peguei o celular para ver se ele falava comigo, né? Com o tradutor. Né? O médico... sabe? Nem falou comigo. Ele pegou o xixi e simplesmente só faltou lamber. Cheirou assim, ó. Eu fiquei assim, meu Deus. Que referencial, né? Ele cheirou, pastor, para ver o quê? O nível que estava a infecção, porque eu não dava tempo ali fazer um exame de urina, de encontrar a bactéria, né? Que leva tempo. Sim. Aí ele me mandou
passou a receita e meu esposo foi comprar a medicação. Pastor, eu falo isso, como disse Pedro, na segunda carta que ele escreveu. Eu cheguei lá e disse assim, ô Joélio, meu filho se expressou como quando chegou lá ele fez. Ele disse, eu falei assim, remédio para curar. Meu esposo lá na França, né, em Paris, se direcionou desse jeito. Mas assim, o que eu posso dizer aos irmãos, que é essa palavra que ela me representa, desta enfermidade, que está na primeira carta de Pedro, que diz assim, capítulo 1. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta ao povo de Deus. É só mesmo essa partezinha que eu queria falar. Olha a forma que ele se expressa na sua primeira carta, pastor. Eu, Pedro, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Mas olha a segunda carta, pastor. Olha o aprendizado que ele foi tendo, o cuidado, né? Talvez as enfermidades, a gente não sabe, as perdas. E olha só, você que está me ouvindo, o que é que Pedro vai dizer? Eu, Simão Pedro, servo e apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Olha como muda, pastor, o tom da palavra, o jeito da palavra. Apóstolo ficou para depois. E agora que ele está entendendo que ele é servo. Pastor, a gente precisa entender que a gente é servo e que a gente não se domina. E nos render aos cuidados de Deus, parar de ficar reclamando, murmurando, só dizer, Senhor, nos acolhe no teu braço, cuida de nós. Por isso eu quero trazer essa palavra para você nesta tarde, que eu nem imaginava estar aqui. Eu sei que você está passando por problemas difíceis, porque cada problema é difícil, cada um tem o seu. Mas faça que nem Pedro, se permita ser moldado por esse problema, porque se a gente, pastor, não for melhorado com as dores, quem é quem vai nos melhorar? Se o sofrimento não nos ensinar, quem vai nos ensinar? É engraçado, pastor, é que o autor dos Hebreus ele vai dizer assim, que Cristo foi aperfeiçoado por meio de seus sofrimentos, né? É isso, pastor. Cristo, que já era excelente, foi aperfeiçoado, né? É isso, Nossa. pastor. Quem somos nós? Mas aí, pastor, os cristãos que precisam cada dia mais desse ego, né? Esse ego tem que desaparecer. Eu vivi muito isso, pastor. Busque, pastor. Deve ter algum pecado aí para a senhora confessar. Isso aí tem alguma coisa. Ó, pastor, sinceramente, eu busquei pecado. Eu busquei para ver se... Para eu confessar mesmo, pastor. Quem não quer confessar para ficar saudável? Eu busquei, sabe, testemunho, busquei. Ô, Jesus, traz à minha memória o que eu fiz, que te desagradou. Mas, posso falar? O tempo inteiro o Senhor falou, filha, tu estás passando a provação de Jó. Parece ousadia eu dizer isso, que sofrer igual a Jó, na carne. Os irmãos não têm noção como eu sofri. Eu sofri muito, muito, muito. Eu mesmo tinha pena de mim, eu dizia, mas meu Deus, o Senhor não tem pena de carne. Pai, eu estou apanhando demais, meu pai. E eu trago isso aqui, olha, propósito de Deus, pastor. Ele zela, porque olha como eu estou. Pastor, eu fui inteligente no início quando ele me chamou. Eu disse, Deus, o Senhor está me chamando para erguer uma obra para ti. Mas e o meu fim? Senhor, eu não vou saber, eu vou me atrapalhar, eu vou me desviar, Senhor, por conta de pessoas. Aí Deus me deu uma palavra. Filha, tu serás como Caleb, que aos 80 tinha o vigor de 40. Olhem para mim, irmãos, quem vai dizer que eu tenho uma enfermidade? Se eu estiver num lugar distante que as pessoas não me conheçam, às vezes duvida. Porque Deus sustenta a gente, mas Ele não tem acordo muitas das vezes conosco, para nos, ou seja, assim, sabe, para evitar que nós venhamos ser provados, para um propósito de quê? Para a gente chegar na nossa vida e dizer, eu, Carlos,
Qual é o seu outro nome, pastor? Roberto Lopes. Eu, Carlos Roberto Lopes, servo e sacerdote, né, pastor do Senhor Jesus Cristo. É isso que eu resumo minha vida hoje, filho. Depois de algumas prisões, depois de algumas chicotadas, ele nem se importava mais em ser chamado de apóstolo, né? Pastor Carlinhos, eu estou vendo que o senhor tá bem concentrado aí no testemunho da nossa irmã, e não é para menos, né? Não é para menos. Mas o senhor lida diariamente, pelo menos, ouvindo, né, histórias, não como essas, mas cada uma vai gerar um impacto diferente, cada um vai sentir a dor, né, por um meio diferente. Além da persistência, da perseverança, qual conselho que o senhor dá para uma pessoa? Porque isso vai ficar na internet para sempre. E pode ser que em algum momento alguém numa UTI, dentro de um hospital, ouça esse testemunho da nossa irmã, juntamente com a palavra do Senhor de sabedoria, e seja 100% revigorado. Como a gente tem ouvido aí essa experiência muito grande, né, da pastora Cláudia ter passado por esse grande problema, que não foi tão difícil. Estivemos lá, até visitando o momento aquele momento juntamente do pastor. Paulo, há poucos dias, estava no hospital. Antes disso, nós tínhamos ido na Bahia, ela estava na cadeira de roda. Aqui é na inauguração, pastor? Inauguração. Oh, meu Deus do céu. Inauguração. Um momento muito especial. Né? E a gente esteve lá, né? E a gente pôde, um momento difícil que ela estava ali, e a gente vê realmente que tem sustentado a pastora Cláudia realmente a fé. Sim. É aquilo que a gente sempre fala: sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível passar, verdade, né, por esse momento difícil. Porque se não há fé, se não há confiança, não tem esperança, né, em saber que Deus é Deus, né? Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente. Nós temos que ter essa certeza, porque esse tipo de prova, como ela disse também, todos nós estamos sujeitos, todos, né? Mas a gente não precisa buscar só depois de ter a prova. A gente tem que estar preparado. Verdade. E eu creio também o que sustentou a senhora Cláudia, que ela realmente estava preparada. A pessoa que sempre buscou a Deus, sempre estava nos caminhos do Senhor, estava ali sempre trabalhando, né? E quando aconteceu, foi um momento que estava ali realizando, né? Juntamente ao esposo, estava conversando com o pastor Jorge, ele também estava lá do seu lado, batizando o filho dele, no mesmo momento, né? Meu Deus. No mesmo momento, no mesmo rio, perto, a 1 metro. Né? E o pastor Jorge hoje, que está em Castro Alves lá, que é o nosso pastor aqui. Então a gente fica, aí você vai entender, ó, Deus sabe todas as coisas, né? E quando ela até fala que esse momento também que ela estava, porque alguém começa a duvidar, você tem que procurar aprofundar, de repente é um erro lá atrás e tal. São coisas até, eu acho muito ridículo a pessoa ficar imatura, a pessoa ficar tentando denegrir as pessoas devido àquilo que está passando. Sim, né? Eu acho que eu considero como denegrir. Mas mesmo assim, ela, é lógico, quem não quer a cura, quem não quer que Deus volta a ser a Cláudia realmente o que era, né? Mesmo que ela hoje, Deus já tem dado graça, está aí firme, mas não é fácil. Não é fácil, porque você começa a analisar: peraí, eu aceitei a Cristo, Ele me salvou, Ele me libertou, Ele transformou a minha vida, né? Me fez uma nova criatura, eu vou buscar passado? Então, se nós começar a buscar essa análise, quem somos nós? É verdade. Somos nada, né? Então, isso aí também. Olha, pastor, não foi fácil. O cuidado que Deus tem comigo, pastor. Sim. Aí eu estava na UTI em Salvador, não tem muito tempo. Certo. E aí, quando foi pela manhã, eu me levantei da maca,
sentei, escorreguei, caí, que todos aqueles aparelhos, tudo vieram em cima de mim. E eu fiquei no chão. O pastor disse, meu Deus, sabe? E eu tenho a colostomia, né? Os aparelhos caíram todos por cima de mim. Sem Na poder UTI gritar, tem sem muita nada. coisa. Eu disse, meu Deus. Aí eu disse, eu não vou ficar mais aqui. Porque eu estava num espaço muito apertado. Porque né, as minhas necessidades lá não era funcional para mim. Sim. Para, né, fazer a higiene. Aquela sonda ali é de alimentação? Nasogástrica. Parou todo o meu intestino. Entendi. A comida ficou parada e teve que tirar toda a alimentação por aí. Sim. E aí, pastor, eu fui para casa. Isso era mais ou menos 10 horas da manhã. Lá o senhor falou comigo, filha, eu te arranquei dali porque você ia pegar uma infecção ali na UTI pulmonar. E ao meu lado aí tinha uma senhorinha que já estava indo embora. Ela estava com todas as doenças possíveis no pulmão. A família dela olhava de longe, mas o que nos dividia era meia parede aí. E aí eu entendi. Aí Deus, agora vai para São Paulo. E aí eu peguei o avião e fui para o Hospital de São Paulo. Então, assim, pastor, eu vejo tanto cuidado de Deus. Sabe? Porém, não adianta. Se a gente ficar se questionando, mas por que o Senhor não me cura? A gente só vai ficar perdendo tempo, deixando de viver. Então, as coisas acontecem no de repente. Isso. Na hora que Ele quiser. E Deus tem uma palavra interessante no livro de Naum, que eu trago sempre para a minha vida, que é assim, Deus tem os seus caminhos na tormenta. Então Deus sabe fazer os caminhos dele em meio a essas situações tão embaraçosas para nós, que somos meros mortais seres humanos. Cláudia, eu tô amando o bate-papo, assim, queria ficar aqui pelo menos até 24 horas direto. Nossa. Mas a gente acaba precisando em algum momento Tem os outros encerrar, compromissos, e eu né? tenho que cuidar da sua saúde, da minha e do pastor. Se a gente ficar aqui 24 horas, pode dar algum tipo de probleminha em nós três, não só em você, que a coluna acaba pesando um pouquinho, o ar-condicionado vai ficando frio. Então, eu queria que você falasse aí pra gente algo que eu deixei de perguntar, algo que seria importante você passar, pra gente já ir caminhando aí pro final. Eu finalizo as minhas palavras dizendo para vocês, pastor, eu perdi todo o glamour do mundo. Perdi totalmente. Nada que eu olhe para esse mundo, assim, sabe, traz aquela Cláudia de 10 anos. Aquela Cláudia de 10 anos que eu era. Eu não gostaria de voltar a ser a Cláudia de 10 anos. Eu sou muito grata a Deus pela Cláudia que Ele vem me tornando. Então, assim, Deus tem me abençoado de outras formas com meus filhos. Mas eu recebo tudo isso como forma de gratidão, de louvor. Mas é como se o meu ego, pastor, nem existisse mais. Porque a minha carne ela é tão tratada, machucada, que eu digo, mas meu Deus, quem sou eu para que eu ache que eu seja alguma coisa? Então, eu tenho aprendido. Isso não é mérito meu. É mérito do Senhor, que é através dos anos. Então, assim, tem hora que eu estou menos inchada. Eu como bem pouquinho. Outra hora eu estou mais inchada. Sabe? Então, às vezes eu tenho que mudar o guarda-roupa de verdade. Que as roupas não estão cabendo em mim. Não é a alimentação. É exatamente as enfermidades. Pastor, presidente, com todo respeito, isso o Senhor falou comigo. Ele disse assim, filha, aonde você for, mostre as suas marcas. E não tenha vergonha delas. Para que outras pessoas também não tenham vergonha das marcas que elas têm, que são experiência. Porque tem pessoas que ficam só ocultando o que elas vivem. Às vezes não pede ajuda. Uma pessoa que realmente pode ajudar. Mas não, pastor. Deus falou, porque através de você, eu vou erguer outras pessoas. E assim, pastor, com todo o respeito que eu tenho a vocês como pai. Aqui, ó. Aqui eu tenho várias cirurgias, tá vendo? Não, nenhuma cirurgia dessa aqui é para sarar. Todas paliativas. Então, aqui tem a bomba de morfina. Aqui tá a bolsinha de colostomia. E aqui nas costas, pastor, eu tenho várias cirurgias. Que foi implantado uns cabos
inteligentes que tem Ah, os tá. eletrodos nas pontas. É uma nanotecnologia, né? Isso. Aí é para gerar ondas magnéticas na minha perna Sim. para que diminua a dor. Então eu tenho também cirurgias que eu saí do centro cirúrgico 3 horas da manhã. E eu fiz a cirurgia no dia, saí 3 horas da manhã. No outro dia eu fui para o raio-x e no raio-x tinha saído do lugar. E estavam tudo expostos, o senhor viu lá no hospital. Então imagine a dor que eu sentia, que eu não podia deitar assim, né, de bruço, porque eu não consigo deitar. Sim. E tinha cirurgia desse lado, e eu não tinha forma. E minha preocupação era, meu Deus, como eu vou ficar assim no leito, né, lá no centro cirúrgico? Então, no outro dia, saiu do lugar. Aí eu tive que voltar para o centro cirúrgico para o doutor colocar tudo no lugar de novo. E quando eu saí da cirurgia, aí no terceira cirurgia, isso em uma semana, para colocar agora o aparelho grande, que parecia um celular desse tamanho, para colocar agora tudo interno. Pastor, finalizando. Não, tranquilo. Posso eu só contar um queria, testemunho? Só queria chamar a esse aqui atenção. é aquele que você falou que é pelo controle? Isso, Que você trabalha com ele? É, trabalho com controle. Eu tenho, na verdade, 2 aparelhos. Um é um controle e o outro é um neuroestimulador, assim, como se fosse um... E assim... Só queria chamar a atenção, quem está na internet, nesse momento está vendo todo esse processo que a nossa irmã está falando, né? Nem precisaria, mas é bom que tem, que aí as pessoas realmente podem enxergar. E você que está nos assistindo, por favor, dá like nesse vídeo, se inscreve, porque infelizmente é assim que o YouTube entende que esse conteúdo é importante. Então, quanto mais like você der, quanto mais você compartilhar, mais esse conteúdo vai chegar para poder edificar outras vidas. Tá? Ajuda a gente aí. Pode continuar, pastora, desculpa. Então, nessa cirurgia que eu fiz em São Paulo, quando eu saí da terceira cirurgia, me deu uma unção de profecia. Meu Deus. Tinham 2 enfermeiras, eram umas 4 horas da manhã. Um centro enorme de leitos, lá no Sírio-Libanês. E só tinha eu naquele lugar, pastor. Eu, 3 enfermeiras, o médico já tinha feito a cirurgia, organizou tudo, o médico já tinha saído. Quando chega essa mulher no meu lado, eu pego na mão dela, Deus abriu minha boca, que essa mulher ficou em prantos. A outra senhora que estava lá na recepção, assim, já saindo do bloco cirúrgico, se aproximou e começou a dizer, eu tô sentindo um negócio que eu tô me arrepiando, não tô conseguindo me controlar, e começou a chorar, e nós começamos a orar. Pastor, eu tinha acabado de sair do centro cirúrgico. Meu Deus. O poder de Deus, ele vai aonde nós estivermos, só depende da gente levantar a nossa cabeça e determinar, Deus é por mim, quem será contra mim? Amém. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não tenho mérito. Eu sou, meu Deus, uma carente da misericórdia de Deus. Mas tenho convicção, Pai, da existência de Jesus e da existência, sabe, do quanto eu tenho certeza que Ele vai voltar. Amém. O quanto Ele vai voltar. Então você não tenha dúvida que Jesus existe e que Ele vai nos salvar. Na verdade, Ele já nos salvou, mas Ele resolve, sim, as nossas causas, as nossas dores e as nossas lutas. Eu posso dizer, eu sou testemunha para te dizer, filho, quantas vezes o Pai pegou assim e me acolheu. Exatamente minha preocupação de como eu ia ficar naquele leito com minhas costas. Eu não senti nada, pastor. Tudo aberto, tudo cheio. E eu não senti dor. Eu passei 30 dias no hospital. Posso falar para os irmãos? Pode. Eu acho que eu enchi um balde de lágrimas, pastor, de chorar. Mas não era choro de murmuração. Era choro da misericórdia de Deus em mim. Que eu não merecia tanto amor, tanto cuidado do Senhor. Como diz o salmista, né? Deus afofou a sua cama Mas nele. Satanás chegou. Meu E Deus. disse, quem é tu, mulher, para tu? Que Deus é esse que te deixa assim,
com tanta dor que tu enfrenta, bomba de morfina. Eu disse, está repreendido, Satanás. Eu sei o que o meu pai tem. E eu sempre digo, ele é muito bonzinho. Deus me deu meus filhos, que são uma bênção. O meu marido, meu Deus, se toda irmã tivesse o privilégio de ter um lorde como eu tenho. Deus me deu prosperidade. Deus me fazia eu comer tão bem. E aí, pastor, por que as pessoas só focam no que é mal? Agradeça pelo que você tem. E eu posso dizer que sou prova disso. Prova do amor que você tem pela obra, do amor que o Joel tem pela obra, que demonstrado isso com todo carinho, né? Você sempre ajudando outras pessoas, sempre com esse coração amável, esse coração aberto. E mesmo passando por tudo isso, você tem demonstrado para nós a sua fé, a sua coragem e tem até nos ajudado. Isso ajuda muito. Quando o pastor Gil até disse aí para você dar um like, o sininho aí que é importante, né? Porque isso faz parte do nosso o YouTube, né? Que ele também repassar isso, que vai servir para muito esse testemunho, porque isso aí eu, com toda alegria, eu posso provar isso. E o amor que você, o Joel, sua irmã, a Carla também, né? Um grande abraço para ela, seu esposo, também o amor que você tem pela obra. Então, isso para nós é só agradecer a Deus. Agradecer mesmo e agradecer a Deus também por ele ter sustentado você. E assim, sabe, pastor, eu só queria dar um conselho ao marido. Pastor Joel, ele botava despertador, que a cada 1h30 ele tinha que tirar o meu xixi. Isso era a noite inteira. Ele tinha xixi que ele tirava e eu nem via. Imagine o sofrimento também que chegou para ter ele. Lugares que ele tinha que me levar e eu não sabia tirar o xixi ainda. A gente estava no chão, gelado, sujo. E ele vinha, tirava meu xixi com todo cuidado. Até que depois eu fui treinada e hoje eu tenho essa independência. Mas assim, marido, cuida bem da tua esposa. Para a glória de Deus, meu esposo é saudável, feliz. Esse bonitão aí, ó. Cheio de energia. É um príncipe, meu esposo. Graças a Deus. Com um sorriso no rosto. Isso. Que é o mais importante, né? Essa inteligência emocional também. Né? Primeiro Deus, a pessoa do Espírito Santo atuando em nós, mas essa inteligência emocional é super importante para que as coisas continuem fluindo. Gente, nós já vamos para a última rodada aqui de despedir, mas hoje à noite aqui no Templo Arca, às 19 horas, pastor Reginaldo Ribeiro de São Paulo vai estar aqui hoje pregando a palavra de Deus, tá? Bairro Alvorada, Rua Evangelista 134. Chega cedo, tá? Nós estamos aguardando você aqui. Ah, pastor, eu quero conhecer a pastora Cláudia. Corre para cá. O pessoal da mídia faz um corte. Pastora Cláudia vai estar aqui hoje, né? Dia 30 de outubro de 2025. Vai estar aqui com a gente. Corre para cá para você pegar na mão dessa mulher de Deus, para ela orar por você, porque ela já ensinou que o corpo físico não consegue limitar o espiritual. Então ela estava saindo de um quadro cirúrgico, mesmo assim foi tomada em profecia, cheia de Deus, e eu tenho certeza que ela continua cheia de Deus hoje para abençoar a sua vida. Pastor Carlinhos, falhei em alguma coisa, ficou faltando alguma coisa? Fala comigo. Não, graças a Deus foi tudo dentro daquilo que nós estava programado. E só agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus pela vida do pastor Gil, agradecer a Deus pela vida da pastora Cláudia e dizer para ela que realmente, né, a sua vida espiritual tem nos inspirado muito e nós estamos aí juntos, agradecido a Deus. Fazendo tudo, ela tem vontade de conhecer Carmésia, né? Nós estamos preparando, de repente dá para ir lá amanhã, né? Tem um culto lá e os índios estão lá preparando. Vamos ver se a gente consegue, né, colocar isso em prática aí, seria importante. Isso. Aqui, não vou alongar a conversa não, mas só esse pedacinho. Quanto tempo a senhora andou de carro de Capim Grosso até aqui? 19 horas. Só isso. Que ela veio para estar na festa, para estar com a gente, para conhecer o campo. É impossível você que está aqui em Molevade região
não comparecer na nossa festa essa semana para conhecer essa mulher extraordinária. Despede do pessoal aí, pastora. Eu quero agradecer aos pastores que estão aqui em minha frente. Eu quero agradecer a você para o seu tempinho para nos assistir. E que o Senhor abençoe todos vocês. Foi um prazer estar aqui. É um prazer, é uma alegria imensa, pastor. Tê-lo, Senhor, como nosso pastor presidente, estar debaixo da sua cobertura espiritual, dessa amada igreja. Obrigado. Eu quero deixar um abraço para todas as ovelhinhas que ficaram em Capim Grosso. Ó. Um beijo. Eu ainda trarei um por um aqui de Tiquinho. Amém? Deus te abençoe. Desculpa as coisas que eu sou muito assim carinhosa, sabe? Meu gesto de amor, eu tenho que pegar, tenho que abraçar. Não, mas tá ótimo, pastor, é então, isso mesmo. Muito obrigada. Gente, nós vamos ficando por aqui e você está convidado a estar conosco. Sim, pastor. Eu queria que no encerramento que a pastora Cláudia me orasse. Isso. Amém. Né? Amém. Vamos aí. Amém. Amado e soberano Deus, Sim, nós estamos Jesus. aqui, Senhor, finalizando esse diálogo, Senhor, falando das coisas do Teu reino. Meu Como Deus. é bom, Senhor. Sim, Obrigada, Jesus, Aleluia. por cada pessoa também que esteve conosco, que o Senhor as alcance, que o Senhor coloque sobre eles o Teu Deus. bálsamo, tira toda a preocupação, Verdade, toda a Jesus. agitação, e que eles possam sentir a Tua paz gloriosa. Glória a Jesus. Abençoa, Senhor, os Teus filhos, Sim, para Jesus. todos sempre. Amém. Amém. Continua conosco essa semana, fica atento nas nossas redes, vem muito mais outros podcasts por aí. E aguardamos você aqui sempre com novidade. Beijo no coração, Deus te abençoe. A paz do Senhor para todos. Fechou?